Aproveitando esse ensejo, cara, tu. Quantos anos tem? Quantos anos tem? 20. 20 anos, tá? Um cara de Sim. 20 anos fazendo duas faculdades, mostrando vários livros aí pra gurizada, pro pessoal se interessar, pra mim, inclusive, que eu sou horroroso em economia, minha área é nas ciências políticas, não é da, Top. não é da economia. Cara, esse meme que a gente mostrou agora há pouco, tem a ver com isso? Tem a ver com esse interesse? Ou tu sempre foi um cara interessado? Porque, cara, tem um cara de 20 anos que tá te mostrando, se não é um especialista, já tá acima de vários caras que querem conversar de economia na internet. Esse meme É, faz parte disso ou isso é uma coisa tua mesmo? meio que deu tipo um boost para mim estudar, É, assim, é sobre tipo, isso. ah, estão me zoando? Estão me zoando, então olha, então. Algo assim? Ou isso Olha, já é teu? eu não sei dizer. Eu acho que é possível que tenha sido uma motivação. Não sei, tipo, eu nunca pensei nisso na realidade. Mas assim, eu sempre gostei muito de estudar. Só que assim, nos últimos anos eu tô estudando muito mais. Aliás, eu nem sempre gostei muito de estudar, tá? Quando eu era moleque, eu era o cara que ficava no fundão da sala enchendo o saco de todo mundo. Mas a partir dos 17, quando eu saí do ensino médio, na realidade, quando eu saí da escola, eu comecei a me interessar por estudar. Uh, e, cara, eu tô estudando, eu estudo muito hoje em dia, porque eu vejo que, cara, o debate hoje é muito por causa de ANCAP, pra ser bem sincero. Eu tô muito, cara, eu fico muito puto quando chega ANCAP na minha live, encher meu saco. Porque eles falam assim como se eu nunca tivesse ouvido o que eles estão falando. Tipo, esses dias eu estava falando sobre a existência de monopólios naturais, né? Que monopólios se formam no mercado sem necessariamente ter alguma intervenção do Estado. E, cara, isso é consenso na ciência econômica. Tipo, todo mundo sabe disso. E aí chegou o ANCAP lá falar, não, porque eu escrevi um texto e monopólios só se formam por causa do Estado e as leis antitrust elas só atrapalham e não sei o quê. Cara, tipo assim, eu trabalhei, o deputado que eu trabalhava, ele era libertário. Então, assim, eu já fiz muito Bah. post com base em Instituto Mises, tá ligado? Eu já li muito texto do Instituto Mises. Então, cara, basicamente nada do que esses caras vieram me falar, eu não tenho ouvido pelo menos uma vez. No mínimo, eu não ouvi uma vez. No mínimo, eu já ouvi uma vez. Então, isso me deixa muito puto. Então, assim, por exemplo, você pega aquele debate da Renata Barreto com Elia Jabur lá. Para mim, Aquilo aquilo foi lá vergonhoso. para Aquilo mim foi aquilo lá vergonhoso. é um marco na internet. É um marco na internet de que, tipo assim, a esquerda tá ganhando. A esquerda hoje, ela tá com a moral alta. Tanto é que se você ver esses comunistas que eu reajo, eles estão com a bola muito alta, assim. Tipo, esses liberal e não sei o quê, eles estão com a bola muito alta, sabe? E a culpa é dessa galera do Instituto Liberal, do Instituto Mises, que vocês fizeram academia. Sim. Não fizeram. Tem umas 3, 4 aulas do Ricardo lá que falam sobre a formação da direita. Não sei se vocês lembram. Para mim, aquelas aulas são muito icônicas, velho. Porque, cara, é justamente isso, sabe? A direita ela se formou com base nos olavistas, no Instituto Liberal, e ela tentou achar fórmulas, né? Para ela tentou achar fórmulas para encaixar o conservadorismo, para encaixar o liberalismo, para encaixar como é que deve se moldar a economia, etc. E tornou o debate completamente superficial e tornou um negócio extremamente complexo em algo muito superficial, do tipo, o mercado resolve tudo, privatiza tudo, sabe? Então, Banalizou o debate. É, banalizou o debate. E hoje o debate é um lixo, cara. O debate na internet brasileira é um lixo. Então, cara, eu me esforço muito para estudar, porque, tipo assim, eu sei que um dia vai chegar a minha hora de debater com alguém do tipo do Elias Jabur, e eu não quero passar essa vergonha, tá ligado? Não quero passar essa vergonha. Tipo, hoje, se eu for debater com o Elias Jabur, obviamente eu vou tomar um pau, né? O cara é professor universitário do FRJ, óbvio. Mas, assim, se eu for debater com alguém do meu nível, assim, com o Ian Neves da vida, cara, eu tenho que estar preparado. E não banalizando o negócio com essas fórmulas e liberdade econômica e não sei o que, fazendo umas correlação meio besta, que eu vou conseguir alguma coisa, né?
E até porque, se a gente for debater Brasil seriamente, tipo, se a gente for construir o livro amarelo, não vai ser com essas fórmulas bobas também que a gente vai construir algo sério, um projeto de país. Né? Então, é por isso que eu estudo muito, sabe? Porque, primeiro, que eu me interesso muito, eu sou muito curioso para entender as coisas, e segundo, porque eu acho que o movimento precisa disso. Eu acho que o MBL precisa intelectualizar os porta-vozes, sabe? Cara, sensacional. Esse debate, pra aproveitar que tu entrou nele, era visível. Cara, eu me emprestei a assistir aquele debate inteiro. Eu não conhecia. Eu conhecia aquela moça, se eu não me engano, eu vi um shorts onde ela tava. E era daquela turma do Primo Rico, do pessoal dos investimentos, e papapá. Então tu via que era uma pessoa que estava sempre na mesma roda de pessoas que pensam a mesma coisa. E o Elias Jabbour é um cara acadêmico, que defende teses, que refuta teses, que precisa ensinar. Então é um cara que tem aquele discurso na ponta da língua. Então era visível que aquele cara era do nível do professor Ricardo, por exemplo. Precisaria de um cara que é embasado, que leu muita coisa, que está acostumado a botar teses na mesa para debater com aquele cara. O Elias Jabbour não é um cara simples de debater. Né? Por mais que a gente não concorde com ele, ele não é um cara simples de debater. Falando em debate, inclusive, cara, debate de economia, tá? Pesquisem o valor das ideias no YouTube. Tem um debate de 4 horas que foi feito no Instituto de Economia da Unicamp, com o Guilherme Melo, que hoje é secretário de Política Econômica do governo Lula, que é basicamente o segundo cargo mais importante do Ministério da Fazenda, só está abaixo do Haddad. É o cara que vai formular toda a política econômica do governo Lula, é o Guilherme Melo, né, é um puta esquerdista. O Guilherme Melo, mais um economista lá da Unicamp, que eu não sei quem é, junto com o Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa, que são dois dos economistas que eu mais admiro assim no Brasil hoje. E, cara, aquilo lá é um debate de verdade. Tipo assim, você pode achar o Guilherme Melo discordar de tudo que ele fala, e do outro economista lá também. Agora, aquilo é um debate de verdade. Você vai ter um liberal e desenvolvimentista de um lado, ou se quiser qualquer outro termo, ortodoxo, heterodoxo, estruturalista e enfim. Mas aquilo é um debate, cara, que debate foda. Eles vão começar com método vão debater metodologia, depois vão para economia brasileira. Aquilo, cara, é um debate de 4 horas, e para quem se interessa por economia, veja esse debate. Tem um debate também do Nelson Barbosa, que foi ministro da Economia no governo Lula, ministro da Fazenda no governo Lula, contra o Marcos Lisboa também. Aquilo, debate foda pra cacete também. Tem um debate do André Lara Rezende, com o Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa e o Pedro Duarte, 3 economistas, os dois já falei, mas o Pedro Duarte também, muito pica. Inclusive ele é do Rio de Janeiro, mas não é o Pedro Duarte vereador nosso. Mas, cara, debate maravilhoso também, maravilhoso. Eles vão debater praticamente sobre a teoria monetária moderna, que está sendo muito discutido hoje em dia. Tem vários debates no YouTube, assim, alto nível, cara, alto nível. Você vê aquele negócio, e aí depois você vai ver o debate do Elias Jabbour com a Renata Barreto, cara, dá um desânimo do Brasil, tá ligado? Dá um desânimo, velho. E é muito triste que esses economistas que eu acompanho, que estão na ala ortodoxa, né, eu tenho o Bernardo Guimarães, tenho o Marcos Mendes, o Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa, tem muita gente, e esses caras não estão no mainstream, sabe? Tipo, eles escrevem para Folha, eles têm um ou outro tem uma conta no Twitter, mas, cara, você nunca viu um cara desses no Flow, nunca viu um cara desses no Inteligência Limitada, sabe? É muito triste isso. É muito triste que o liberalismo real da economia, que não é o libertarianismo, não é o que os ANCAPs vendem. Para quem não sabe, cara, ciência econômica ortodoxa, aquilo que é discutido nas academias de ponta, aquilo que é discutido em Harvard, que é discutido na MIT, em Cambridge, em Oxford, aquilo lá é liberalismo econômico, tá? Com todas as suas nuances, aquilo é liberalismo, é economia ortodoxa. E isso não é debatido no Brasil. O que a galera conhece como liberalismo econômico no Brasil são os ANCAPs. Imposto é roubo.
Imposto é Paulo roubo. Coates. Exatamente. E é muito triste que a gente não tem nenhum desses economistas que, por exemplo, o Marcos Lisboa agora ele é presidente do INSPER e ele vai sair, né? E muito provavelmente ele vai dar aula em alguma universidade lá fora, da gringa, alguma universidade de ponta. Alguns boatos aí eu ouvi alguma universidade da Ivy League. Então, tipo assim, o cara é fudido. Foi o melhor, provavelmente, secretário de política econômica que a gente já teve da história. Né? E ele nunca foi num podcast. Mentira, ele foi num podcast, que é um podcast que está começando agora, que é o Market Makers, que é um podcast voltado para a galera do mercado, assim, mas nunca foi num podcast grande. Então, não foi um podcast massa, um podcast que vários nichos assistem, né? Exato. O próprio Primo Rico faz. Pois é. Eu nunca vi nenhuma menção, sabe? Pois poderiam trazer uns caras dessa linha até para abranger mais pessoas, né? Pessoal, sim. Tipo, matar a curiosidade. Pois é, eu não tinha pensado no Primo Rico, velho. Ele nunca foi no Primo Rico. Mas é óbvio que ele nunca foi no Primo Rico, né? A esposa dele, a Zena Latifi, era economista-chefe da XP e foi demitida porque ela batia no Bolsonaro, mas tudo bem. Pois ainda temos esse tipo de corporativismo, né? Para ajudar, né? E o Primo Rico, ele tá dentro da Rico, que faz parte da XP, né? Então é muito provavelmente por isso que nunca chamaram Marcos Lisboa. Mas eu ia... Aí, enfim, outro dos motivos pelo qual eu estudo tanto é justamente isso, porque eu quero muito abrir um novo nicho de debate, que é justamente trazer a economia mainstream para o debate brasileiro. Porque hoje não existe. Ninguém sabe que a economia real debatida na academia é liberal, ninguém sabe o que eles estão falando. Ninguém sabe. A galera acha que é comunismo, Ciro Gomes e ANCAP. É isso, tá ligado? É isso que a galera acha que é. Então, é um dos meus grandes objetivos, assim, também. Cara, Diga, Klaus, daí Paulo. Não, tu falando isso me lembrou muito... tem um cara que também... não vou dizer que tá começando agora, porque já bombou, mas é que na área de neurociência, que é o Wesley Delagonari, não sei se tu conhece. Ele é aqui de Mas é um cara... Ele é do interior aqui do estado, e aí ele tá morando aí, e, tipo, eu acompanho ele já há um bom tempo. E, cara, ele fala exatamente isso, cara, na própria neurociência. Não dá pro cara ficar usando muito termo técnico, porque quando ele vai no podcast, tem uma abertura de ir em algo que atinja mais camadas, tu tem que ter um linguajar mais, como é que eu vou dizer, popular, e conseguir explicar um beabá mais tranquilo, para as pessoas entenderem, se interessarem e naturalmente buscarem aquele conteúdo. Porque daí o cara cresce, sabe? Tipo, eu não sei se às vezes esse é um problema também só, e aí eu até te passo a pergunta, se não é um problema às vezes também da academia brasileira, de conseguir ter esse espaço, conseguir também se inserir no meio de rede social, no meio político também, mas também conseguir falar de uma maneira mais mais simples, mais simplória. Eu sei que não dá para a gente também reduzir o debate a algo banal, mas conseguir traduzir as ideias do próprio pensamento liberal, próprio pensamento econômico, para que as pessoas entendam. Tem que ser... não sente... Com certeza. A academia desenvolve essa habilidade de ter essa tradução, né, que se exige dos porta-vozes, né, que pegue o assunto denso e filtre de uma forma a traduzir para o grande público aquele assunto, né? Todos esses debates aí que eu falei, mesmo eu que, assim, estudo há anos economia, cara, é até difícil para mim, assim, sabe? Tipo, os caras começam a falar, assim, tem umas paradas que tu não entende nada. Então é difícil mesmo. E, cara, em grande parte a academia tá cagando, assim, para traduzir a informação, sabe? Basicamente eles vivem na bolha deles ali e eles não querem saber de traduzir. Então, justamente, tipo assim, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, não sei se a vida política vai me permitir ter tempo para fazer isso, mas espero muito que eu faça. Mas, tipo assim, eu não vou ser um acadêmico, né? Porque meu negócio é política, né? Mesmo que eu tenha um doutorado, eu não vou estar ali em instituto de pesquisa, produzindo artigo e etc. Né?
Então, a minha grande missão com a economia é conseguir, sei lá, entender o máximo, de acumular o máximo de conhecimento que eu puder para conseguir traduzir. Justamente isso. O Samidana faz muito isso, né? O cara é pós-PhD em Harvard, mas ele é muito mercado financeiro, né? Então ele não fala muito de política. O cara é pós-PhD em Harvard e ele é um tradutor assim da academia para o resto da população. Ele faz isso lá no Pânico e faz isso de maneira brilhante, assim, ele é muito bom. Agora sim, claro que tem o cara, o Samuel Pessoa que eu tava falando aqui, ele nem rede social tem, sabe? Tipo, nem Twitter, assim, ele tem, sabe? Então, sim, não tem nenhum esforço dessa galera para tentar traduzir, assim.